Colete seus dados de máquinas e equipamentos de NR12 através do seu celular ou tablet. Olá, eu sou a Aline Reis, suporte ao cliente da Gaútica, e eu vim apresentar para vocês a nossa mentoria para o aplicativo Gaútica NR12. Para começar, instale no seu dispositivo móvel, através da sua loja de aplicativos, o nosso aplicativo Gaútica NR12. Após realizar a instalação e você abrir ele vai te mostrar uma tela de boas-vindas, tá? De como fazer a NR12, você está no caminho, Gaútica e você, e projetos no prazo. Ao verificar o login, então se você já tiver seu usuário e senha, basta informá-los aqui e clicar no entrar, caso contrário, entre em ainda não tem cadastro. E aqui você tem a possibilidade de registrar-se pelo Google ou então registrar-se manualmente, tá? No caso de registrar-se manualmente, você insere os seus dados com o nome completo, e-mail e senha. Esse e-mail e senha já vai ser os seus dados de acesso para o aplicativo. E depois você leia os termos de uso e depois clique em concordo, né? E cadastre. Os dados serão enviados no seu e-mail, então com os dados ali de como acessar a nossa plataforma. E então você vai poder iniciar os seus projetos. Após inserir os seus dados, clique em entrar. E aqui nós temos a tela inicial do aplicativo. Então, na parte superior, nós temos selecionar cliente, onde você pode visualizar o que já foi feito e ter acesso aos projetos e baixá-los e fazer a edição. Ou então, você pode clicar em projeto mais para iniciar um novo trabalho. Aqui você tem a possibilidade de colocar algumas informações relacionadas ao projeto em si. Então, na parte superior ali, número do projeto é um campo obrigatório, tá? Aqui é um número sequencial, ele pode ser editado posteriormente. A RT, como por não ser obrigatório, você pode deixar em branco. Descrição da revisão é apenas um campo informativo de uso interno, ele não sairá nos seus relatórios, tá? Mas revisões que tem um asterisco, ele é obrigatório, basta clicar no mais, inserir a nova revisão, que pode ser inicial, 0, 1 ou outra nomenclatura utilizada, e depois fechar. Você pode selecionar o cliente disponível na sua lista para testes, né? Ou então criar um novo cliente na sua base de dados para depois sincronizar com o nosso servidor. Aqui, então, esses clientes foram criados na nossa base de teste, né? Eu vou selecionar a nossa empresa teste e com isso eu já poderia seguir adiante ali no cadastro de máquinas, tá? Mas aqui você já pode selecionar um engenheiro ou analista. Mesma coisa, então, se você, caso não tenha as informações e queira registrá-las, né? Basta clicar no mais, no cliente também você faz esse processo, né? Cadastra os dados básicos e depois retorna com a informação já selecionada, tá? Então, vou selecionar aqui também o engenheiro e o analista e com isso já posso clicar em máquina mais. Aqui em cima, na parte superior, nós temos 6 fotos, onde você vai poder identificar o seu equipamento. Clicando, então, em cima do campo foto, você tem a possibilidade de buscar da câmera ou, então, da galeria do seu dispositivo. No caso da câmera, ele vai, num primeiro momento, pedir a sua permissão, né, para você ter acesso à câmera. Depois você pode tirar a foto, fazer o ajuste, né, se necessário, e recortar a imagem. Tá? E com isso, depois da galeria, se caso você queira buscar fotos da galeria, tem essa possibilidade também, tá? No caso aqui, eu vou entrar na pasta que tem as informações e vou pegar aqui, então, por exemplo, a foto da placa, né? Então, foto da placa. Vou pegar aqui, por exemplo, uma foto frontal. Então, vou pegar aqui, eu tenho um torno, por exemplo, né? Então, aqui a parte frontal do torno. E assim você vai preenchendo as outras fotos que você identificar do seu equipamento. Eu vou botar apenas algumas, só para a gente ter algumas fotos no nosso relatório. Depois vem a sequência de informações como se fosse um formulário. Aqui então a gente tem o tipo de equipamento, que é a nomenclatura que você vai utilizar. Então aqui no meu caso é um torno mecânico. Qual que é a capacidade desse torno? Qual que é o fabricante? Depois nós temos número de série, informação que fica disponível na placa, número de patrimônio, qual é o setor,
que essa máquina se encontra, qual que é a função deste equipamento, né? Então, para que ele serve, a utilização dele, né? Depois nós temos pessoas que acompanharam durante o levantamento das informações, o técnico de segurança do trabalho pode ter lhe auxiliado, né? O supervisor do setor ou até mesmo o próprio operador do equipamento. Então aqui eu vou botar como se a Aline tivesse auxiliado nesse processo. Aqui nós temos o ano de fabricação. Caso não souber, clique do lado direito, ele vai marcar como ano de fabricação desconhecido. E aqui você pode colocar a informação do ano que ele foi fabricado. Aqui nós temos fontes de energia, então quais são as que este equipamento utiliza para o seu funcionamento. Você pode marcar mais de uma, tá? Então, entre elétrica, pneumática, mecânica, hidráulica e radioativa. Depois nós temos o processo, né, de abastecimento, o processo de descarga, voltada à matéria-prima, ao produto final, como que é a entrada deste material, o processo da máquina e a saída deste material, entre automático, manual e semiautomático, tá? Depois nós temos as pessoas envolvidas com este equipamento, tá? Número de operadores, manutenção mecânica e elétrica. Aí você pode aumentar e diminuir conforme a necessidade. E abaixo nós temos habilidades dos operadores e da manutenção mecânica e elétrica. Aqui no caso eu vou colocar como um exemplo, né? Curso de operador de torno mecânico. Aqui vocês podem incluir também os itens normativos relacionados à parte de treinamentos, ou até algum curso específico relacionado à manutenção e até mesmo à parte de operação, né, do equipamento. Então, aqui eu vou botar, por exemplo, o curso técnico em manutenção mecânica e o curso técnico em manutenção elétrica. Aqui nós temos principais sistemas e dispositivos. Quais são os sistemas e dispositivos que a máquina dispõe no momento da análise de riscos, tá? Aqui na lupa eu tenho a possibilidade de selecionar esses sistemas e dispositivos em uma lista já disponível, né, à sua disposição, no caso. Você pode clicar no procurar, identificar o campo necessário, ou então selecionar os itens que você já avaliou que este equipamento possui. Após a inserção dessas informações, você clica no certo para ele enviar esses dados para a tela. E aqui você também tem a possibilidade de editar os textos, né? Se por algum motivo você identificou que precisa acrescentar informações ou removê-las, aqui você pode fazer essa edição. Na sequência, temos limites da análise de riscos, então, qual é o processo que está sendo avaliado neste momento, né? Normalmente, na maioria dos casos que a gente tem acompanhado, são máquinas que já estão em funcionamento, né, em produção, as máquinas que precisam fazer a questão das manutenções, o pessoal avalia os riscos da manutenção, e também riscos de higienização, né, destes equipamentos. Na sequência, vem os checklists, tá? Na análise de riscos, que é o documento que o aplicativo gera para vocês visualizarem, ele disponibiliza a possibilidade de ver o checklist da NR12 e o checklist da NR10, tá? O checklist diagnóstico, ele fica disponível num outro documento, tá? Que ele fica dentro do nosso acesso administrativo. Então, eu vou neste momento, mostrar o da 12 e o da 10. Na 12, basta clicar no mais, ele vai te apresentar 75 itens, onde são avaliados como conforme, não conforme, parcial ou não se aplica. Aqui você vai avaliar, né, item a item, marcando as informações, e aqui no canto superior, né, de cada item, você tem, do lado direito, né, você tem um balão, onde você pode acrescentar uma observação, comentário ou justificativa em relação àquele item que você avaliou, tá? A mesma coisa para 10, que você tem a possibilidade de acrescentar. Ele é um checklist com 25 itens e ele está disponível, então, para a inserção dos dados. Caso um desses checklists não seja preenchido ou ambos não sejam preenchidos, essa informação não será levada para o seu relatório. Aqui na sequência nós temos o último campo, riscos, tá? Que você vai acrescentar agora os riscos que serão analisados para este equipamento. Aqui no mais, né, você tem a possibilidade de colocar fotos dentro de um risco, não há uma limitação. Você pode selecionar da mesma forma que a foto da identificação do equipamento, quais são as fotos, se você quer da galeria ou da câmera, né? No meu caso, eu vou pegar as fotos da galeria. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a foto do torno,
Eu vou pegar aqui uma parte onde tem umas ferramentas. Aqui na minha visualização ela tá pequena, mas você pode mudar a visualização no teu dispositivo. Então, aqui eu tenho uma foto onde eu gostaria de apresentar como risco, tá? Eu posso fazer aqui o recorte da informação. E aqui eu posso acrescentar elementos na minha foto, tá? Então, eu tenho a possibilidade de girar, aumentar, eu posso desenhar, né? Posso fazer como linha reta ou linha livre. E também tem a possibilidade de acrescentar textos, tá? Aqui, por exemplo, eu posso colocar algo que que seja algo que tenha uma cor de fundo também, para colocar a informação. Então, por exemplo, zona de risco. Vocês podem mudar as cores, né, conforme a necessidade de fazer a avaliação. Depois de inserido as informações, clique no voltar e assim a foto já vai estar salva ali. E se você tiver a necessidade de colocar mais fotos, onde precise ter mais informações relacionadas ao equipamento, você pode acrescentar aqui, tá? Aqui na parte inferior, agora vem algumas partes relacionadas a como identificar esse risco, né? Então, o título, que aqui a gente pode tratar de algo mais simples, como mecânico, até uma parte de consequência, como fatalidade, perda de membros, enrosque, ou também você pode acabar falando sobre qual é a origem, né? Então, partes móveis, e entre outras informações que você pode utilizar como título. O local vai ser a parte do equipamento que o risco pode acontecer. Aqui no meu caso, como vocês podem ver, ele já apresenta umas sugestões, né, sobre os itens que vão ser preenchidos. Isso porque na nossa base de dados já existem informações anteriores, e daí ele vai mostrando uma sugestão para os próximos, tá? O alvo são as pessoas, né, que estão envolvidas com o risco que a gente está tratando. Aqui, no caso, eu vou tratar como risco de operadores. Depois, nós temos a tarefa, em que momento do uso da máquina aquele risco pode acontecer. Então, pode ser na alimentação manual, durante uma manutenção, aí você vai avaliar. Nós temos aqui, então, a ISO 12100, que na tabela, lá na ISO 12100, existe uma tabela chamada tabela B1, que tem as informações sobre os tipos de perigo, origens e consequências. Você pode definir qual tipo de perigo que vai ser selecionado. Depois você seleciona as origens, então, por exemplo, cantos vivos, corte de peças, queda de objetos, instabilidade, mobilidade da máquina. E depois você vai selecionar as consequências. Então, o que pode acontecer? Pode ter um arremesso, pode ter esmagamento, corte, mutilação, enroscar, sufocamento, e você vai marcar essas informações. Aqui vem 4 ferramentas de análise que estão disponíveis para sua utilização. Em relação às ferramentas de análise, nós disponibilizamos o HRN, a NBR 14153, o PLR e o SIL. Ambos vêm desativados, né, e você ativa aquele que você quer utilizar no risco. Aqui, por exemplo, quando eu abro o HRN, ele te mostra 4 perguntas e você vai responder essas 4 opções aqui e ele calcula para você o HRN no final. Então, por exemplo, probabilidade de ocorrência. Esse risco que eu estou falando é algo muito provável de ocorrer. Qual que é a frequência de exposição, né? Em termos de hora. Qual que é o grau de severidade? Pode ter uma perda de um membro ou olho ou enfermidade grave. E quantas pessoas estão expostas ao risco? No caso ali que eu coloquei, por ser o operador, né, e ter um operador somente, de 1 a 2 pessoas. Nesse caso, ele calculou para mim um HRN de 240, um risco muito alto, tá? Na sequência, nós temos a NBR 14153, onde ela tem 3 itens a serem respondidos, como severidade do ferimento, frequência e ou tempo de exposição ao perigo e possibilidade de evitar o perigo. Então, cada uma informando as letras S, F ou P, tá? Aqui, por exemplo, ele já vem marcado como a primária, né? Ferimento leve, S1. Por ser ferimento leve, ele não habilita a possibilidade de alterar as outras letras, né? Mas, se o ferimento for sério, ele já habilita a possibilidade de você trocar a frequência, né? Ou a possibilidade até chegar a uma categoria 4. Na sequência, nós temos o PLR, que ele é uma outra ferramenta de análise também, com as mesmas perguntas, sem a regra da NBR 14153 do ferimento leve, né?
Então, aqui você tem a possibilidade de selecionar outras opções, se o ferimento for leve, e até chegar a um PLR-E. A última ferramenta de análise é o SIL, com 4 opções de resposta, onde você vai selecionar a frequência, a probabilidade, a capacidade de evitar e qual que é a severidade, chegando até um SIL 3. Após as ferramentas de análise, nós temos recomendações normativas e recomendações práticas. Nas recomendações da norma, né, aqui você vai ter a possibilidade de ver toda a NR12, inclusive tendo a possibilidade de selecionar por princípios gerais ou anexos, né, pode ser que você queira algo específico de um anexo para fazer a busca. Você tem a possibilidade de também fazer a procura por itens aqui ou por textos, né, nesse campo de pesquisa, e depois basta selecionar os itens que você quer e clicar no fechar. Ele já acrescenta para você as informações aqui. Depois nós temos recomendações práticas, que é o quê? É a forma prática de minimizar aquele risco. Aqui ele vai incluir aquelas partes de inclusão de proteções, de dispositivos de segurança, qualquer item que seja voltado a recomendar algo a ser feito para este risco, tá? Aqui, por exemplo, como vocês podem ver na minha base de dados, já possui diversas recomendações criadas. Na sua primeira utilização, esse campo vai vir em branco, tá? Aí você precisa clicar no mais e acrescentar a sua nova recomendação. Aqui, por exemplo, eu já tenho essas aqui que já foram inseridas em outros momentos, eu vou selecionar duas. Aqui eu coloquei colocar painel elétrico e instalar sistema de lockout tagout. Aqui, depois de adicionar as minhas recomendações, basta fechar ali no X também. E a última opção que nós temos dentro, né, do risco é o HRN residual. Então, aqui nós temos o HRN, né, o atual, onde ele foi calculado em 240, um risco muito alto, né, ele foi quantificado neste valor. E aqui nós temos o HRN residual, que é o quê? Você identificou informações que precisavam ser feitas, né, neste equipamento, e aqui você pode ter uma previsão de como vai ficar este HRN através dessas recomendações informadas. Aqui você vai mudar, então, por exemplo, a probabilidade de ocorrência, que antes estava muito provável, pode ser muito improvável. A frequência de exposição, provavelmente, enfim, poderá permanecer a mesma, né? O grau de severidade pode mudar, então, talvez de uma perda de um membro, agora é uma laceração. E daí, então, de 240, o nosso HRN passou a ser 2, um risco muito baixo. Finalizado, eu posso retornar e vocês podem ver que na parte inferior ele mostra risco salvo com sucesso. Então, quando você entra em páginas novas e houve edição, né, ou retorna, ele vai salvando essas telas para você. Aqui dentro do risco, dentro da máquina e dentro do projeto, tem a possibilidade de fazer duplicação destes itens, tá? Então, se por algum motivo você queira duplicar o risco para fazer algum tipo de aproveitamento, você tem essa possibilidade. Dentro da máquina também, você pode ocorrer de ter diversas máquinas semelhantes, você pode acabar duplicando ela, né? E aproveitando os cadastros e fazendo as edições de fotos e outras informações importantes. Finalizado todo o processo, eu preciso retornar até o início do meu aplicativo. Então, quando eu estou no projeto, eu retorno até a tela inicial. E aqui, vocês podem ver que na parte inferior da minha tela, aparece o botão sincronizar. Este botão sincronizar, eu clico e ele me apresenta o que está pendente. No caso, né, eu não criei pessoas, neste exemplo que a gente acabou de mostrar para vocês, mas eu criei um projeto e uma máquina, né, que tem um risco e 6 imagens no total. Aqui eu clico em enviar dados. Após sincronizar os dados, você pode ir aqui em selecionar cliente, selecione a empresa que você selecionou, que colocou as informações. Como você pode visualizar neste exemplo, né, nós temos um projeto em um verde mais escuro e um projeto em um verde mais claro. O que está em mais escuro é o que está baixado neste dispositivo, né? Aqui eu posso clicar nele, ele vai carregar este projeto. E para eu visualizar meu relatório, eu clico então na máquina, então entra aqui no meu torno mecânico. Na parte superior, aqui no canto superior direito, eu clico nos 3 pontinhos e relatório. Mostrar relatório sim, e ele vai carregar o relatório para a minha apresentação. Aqui nós temos o nosso relatório, tá? Então, na parte superior nós temos o logo da sua empresa do lado esquerdo, né? Ele pode ser acrescentado pelo acesso administrativo, o logo do nosso cliente ao lado direito e os nossos dados na parte central do relatório.
tá? A foto da capa, ali onde consta a foto que nós colocamos como foto geral, né? Os dados do lado direito ali do equipamento e na parte inferior aqui os dados do seu cliente, tá? Na sequência, nós temos um sumário com as informações, né, de como foi montado o documento. Depois vai vir as informações das informações gerais, né? Então, quem que é o cliente, quem que elaborou, responsáveis técnicos, as revisões. Depois vão vir as fotos, né, que identificam o equipamento, os limites do equipamento, as pessoas que acompanharam, os checklists lançados, né? No meu caso, eu acabei colocando o da 10 e o da 12. Então, ele vai apresentar essas informações aqui. Definição e objetivo do relatório. Quais foram as referências normativas, né? Quais foram as normas utilizadas. Ferramentas de análise, no meu exemplo, eu coloquei todas as ferramentas, as 4, né? E aqui ele vai trazer um explicativo sobre cada uma delas. Então, HRN, né? A NBR 1453, o SIL e depois o PLR. Aqui nós temos o risco que nós acrescentamos, tá? Com as informações, então, dos títulos, o valor do HRN, a categoria, o PLR, o SIL, as recomendações práticas e o HRN residual. Depois, então, vem as recomendações adicionais, o padrão, né, para todo tipo de equipamento, limitações do relatório, e nós temos a conclusão deste documento. Essa conclusão ela pode ser editada, se necessária, através do acesso administrativo. Nós temos um quantitativo aqui dos checklists, dos itens que foram avaliados, né? E também os riscos identificados, né? Quantos foram avaliados, se tem riscos que exigem categoria 4 de segurança, HRN superior a 500, e a assinatura do engenheiro quando ela for cadastrada lá no cadastro de clientes, engenheiros e analistas pelo acesso administrativo. Com isso, então, finaliza a mentoria do nosso aplicativo Gaussian NR12. Obrigada por assistir a mentoria, aproveite, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e nos siga nas redes sociais. Até mais, pessoal!